Olá, boa tarde. Estou aqui com a doutora Dami. Isso é minha última pergunta. Doutor, qual é o papel dos advogados no assunto de reparações de escravidão negra? E qual é o papel de lei? Como a lei pode ajudar de fazer as reparações de escravidão? Humanities Day, o papel dos advogados, primeiro, é formular essa teoria da reparação e da responsabilização daqueles que praticaram atos que visaram a escravidão negra no Brasil, considerando esses crimes crime de lesa humanidade e também imprescritível, a imprescritibilidade do crime de escravidão. Ou seja, o fato de passar o tempo não torna aqueles que o fizeram isentos ou não são mais culpados. E o fato de serem estados significa que eles permanecem responsáveis até hoje. Então, quando nós começamos a comissão, você tinha lá a Igreja Católica, o Estado brasileiro e a coroa portuguesa. São os que praticaram, que lucraram e que mantiveram as vantagens. Há uma discussão importante com um grupo como, por exemplo, o Movimento de Reparação Histórica e a OLPN, que é liderada pelo Ieto Ferreira, que quer também a reparação dos sucessores, dos herdeiros, dos ex-donos de escravos. E isso é uma discussão também importante. Enquanto isso, nós estamos levantando todos esses casos que a gente se referiu nas outras histórias. Importante trabalho a citar, além do Luiz Gama, é o que o Del Garcês está fazendo aí de reparação. O ator Del Garcês, da Rede Globo, de televisão, nosso companheiro da comissão estadual, que pegou os textos do Luiz Gama e montou um espetáculo de teatro com os textos do Luiz Gama na atualidade. Então hoje a gente consegue ver o Luiz Gama falando através do trabalho do Del Garcês. E a gente vai levantando mais e mais em outros lugares, isso vai acontecer. Importantíssimo isso. Então o papel dos advogados é formular essas teses jurídicas que vão resultar no ajuizamento, provavelmente, de uma demanda internacional. Não acredito que vá ter isso de forma voluntária. Outros estados, outros lugares também está acontecendo. Tem ciência que um advogado inglês está representando os países do Caribe, chegaram já a formular. Os aborígenes na Austrália também estão procurando essa reparação, mas em todos os lugares com muita dificuldade. Eu tenho a impressão que a gente chamar a consultoria das comunidades judaicas seria muito interessante, porque eles conseguiram essa reparação pelos tempos que tiveram encarcerados, e holocaustos que foram eliminados também, que foram completamente vilipendiados e assassinados no Holocausto judeu, mas que foram os anos da Segunda Guerra Mundial e da ascensão do Terceiro Reich. No período muito maior da escravidão negra, isso é muito mais difícil. Então, quando no Brasil as ações afirmativas começaram a ser implementadas, uma vasta gama da sociedade brasileira se pôs contrária e permanece em alguns lugares até hoje. Muita discussão das cotas. E é para essas pessoas que precisam serem ajudadas no sentido de entender o porquê uma reparação da escravidão negra é importante e ela é justa e faz uma diferença, que é o privilégio branco nos dias de hoje. Aquelas pessoas que já nascem sem fazer nada, elas têm uma carreira muito melhor, têm uma série de pontuações na vida que os outros descendentes de africanos escravizados não têm. E alguns não conseguem entender isso, que já é uma vantagem importante se você tem determinados aspectos físicos que estão identificados com os aspectos do colonizador, do senhor e do senhor de escravos.
Isso é sim uma vantagem e que precisa ter um tipo de compensação, mas não é essa compensação que estão falando apenas do início dessa reparação, especialistas como Guido Ferreira, Reginaldo Bispo fazem muita ênfase no que é indenização, no que é compensação, no que é reparação da escravidão, inclusive falando na refundação de um Estado brasileiro com outro tipo de agenda da República. Por isso, esse é um debate muito amplo. Os advogados se inserem ao lado dos historiadores, dos antropólogos, das pessoas ligadas às carreiras jurídicas, que não os advogados, mas juízes, promotores. E é uma tarefa de todos. Todos estão chamados, os psicólogos, para discutir esse trauma coletivo que é a reparação da escravidão, assim, incrustado na alma do brasileiro, e que não... O grande problema do Brasil, me parece que é isso, uma população com mais de 54%, uma população com uma grande índice de desigualdade, pessoas muito ricas e muito poucas, e pessoas muito pobres e muita gente em grande volume, e a visão racial tem que estar muito incrustada, porque não quer dizer que não tenha branco pobre, eles existem, mas o número de pessoas muito pobres e muito pretas é muito maior, e portanto isso deve ser levado em conta, como vem vem mencionando todas as pesquisas dos órgãos de anotação, os órgãos oficiais, as principais agências e pesquisas, tanto na universidade quanto do Estado brasileiro, dizer que se implementa no Brasil um regime de racismo, qualquer que seja a classificação que queiram dar. Uns gostam muito de falar em racismo institucional, aquele racismo que se implanta em todo o Estado, que você não tem um único praticante, mas eu quero dizer que sempre os atos de racismo têm um agente que deve ser apontado lá, como a gente dizia na minha instituição de origem, tem que ter o CPF e a chave que a gente usava na corporação. Então tem que identificar, tem que colocar o CPF do agente que reproduz o racismo no Estado brasileiro. Mas, enfim, o papel dos advogados acho que é primordial. A comissão ela está andando com muitas dificuldades, o tema já é difícil, mas ela vai muito bem. E nós vamos fazer tremer o chão do Brasil. É isso aí. Obrigada.